Gênesis 22, versículo 1 até o versículo 18, a palavra de Deus diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, ele disse: Abraão, e este lhe respondeu: Eis-me aqui. E acrescentou Deus: Toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. E ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, e eu, o rapaz, iremos para lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas suas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda as mãos sobre o rapaz e nada lhe faças. Agora sei que temes a Deus, porquanto não negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em lugar de Isaque. E pôs Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então dos céus bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porque fizeste isso e não negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém, queridos? Esse texto tem muitas aplicações que servem para mim, que servem para você. Primeira coisa interessante que eu quero falar sobre Abraão. Abraão, por 3 vezes na Bíblia Sagrada, ele foi mencionado como um amigo de Deus. E quando fala que o próprio Deus chamou ele de amigo, tem um texto onde Deus falou assim: Eu não vou ocultar aquilo que eu faço ao meu amigo Abraão, ao meu servo Abraão. Aquilo que Deus ia fazer, mesmo que não interessava a Abraão, Deus ele compartilhava como quem compartilha com o seu amigo. E nós estamos numa caminhada onde nós estamos buscando também um relacionamento com esse Deus, um relacionamento de cada vez mais intimidade. Abraão, ele deixou a sua terra, Ur dos Caldeus na Mesopotâmia, foi para uma terra onde ele não sabia para onde estava indo. Ele não conquistou nada enquanto estava em vida, não teve um terreno para chamar dele, habitava em tendas e cabanas, mas Abraão tinha um tesouro inestimável, um relacionamento com Deus. Eu quero falar para você que a coisa mais importante que nós podemos ter é um relacionamento de intimidade com Deus. Um relacionamento onde Deus, ele não só é aquele que me ama, mas também é aquele que eu estabeleci com ele um relacionamento de intimidade. E nós vemos que o ápice da intimidade de Abraão foi nesse momento, onde Deus pediu para ele sacrificar o seu filho, o seu único filho que ele amava. Uma vez eu estava num encontro, e eu comecei a ser visitado pela presença de Deus, assim foi algo tão forte. Primeiro foi aquele momento gostoso, e eu comecei a me arrepiar e chorar, e sentia o amor de Deus. Mas aquilo começou a me gerar medo. E eu comecei a sentir medo. E depois eu comecei a pensar comigo, por que eu estava sentindo medo?
Porque às vezes, quando nós estamos sendo levados para a intimidade com Deus, Deus, Ele pode pedir o que Ele quiser da gente. E a gente, muitas vezes, tem medo de entregar tudo para Ele. Tem medo de confiar tudo nas mãos do Senhor. Abraão chegou no momento da sua vida que ele confiou tudo. Que ele entrou num ápice de relacionamento, de segurança com Deus, que Deus podia pedir o que quisesse. E Deus pediu a coisa mais valiosa para Abraão, depois do Senhor, que era o seu filho. Porque Abraão teve Isaque com 100 anos de idade, todas as promessas na vida de Abraão estavam destinadas a Isaque. Toda a herança que ele tinha recebido estava destinada a Isaque. Isaque era o filho da promessa. Então Abraão tinha passado todo o legado, toda a intimidade que ele tinha com Deus, tudo aquilo que ele tinha recebido, ele tinha transmitido para Isaque. E agora Deus fala assim, ó, pega o teu filho, o teu único filho, a quem você ama, porque Abraão amava, e sacrifica ele. Sacrifica ele, era holocausto, era para matar Isaque e para queimar Isaque. E Abraão levantou para obedecer. Eu quero falar para você que muitas vezes a gente vai ter algumas direções de Deus que a gente não vai entender. E eu quero que você pense comigo, você acha que Abraão foi falar com Sara? Falou não. Se ele conta para a esposa dele, fala assim, ó, Sara, papai do céu mandou matar o Isaquinho. Sara ia falar assim, não foi papai do céu não. Isso aí foi o inimigo que falou com você. Sara não ia deixar de jeito nenhum. Eu quero falar para você que muitas vezes as coisas que estão acontecendo na tua vida ninguém entende. Nem as pessoas perto de você. Abraão, nesse momento, ele foi sigiloso e não contou para sua esposa. Se tivesse contado, ele não tinha levado Isaque. Não tinha saído nem de casa. Aquela mulher fazer um pampeiro lá e ele não ia sair da sua casa. Mas Abraão, ele entendeu que era o momento dele com Deus. E ele entrou naquele processo de obediência. E não contou nada para sua esposa. Muitas vezes eu sei que na nossa vida tem coisas que as pessoas mais perto da gente não nos entendem. Tem momento que as pessoas que estão do nosso lado não entendem o que está acontecendo. Não compreendem. As pessoas não conhecem o nosso coração, elas não conhecem o que passa dentro de nós. Elas não sabem a nossa intimidade, elas não conhecem a profundidade, elas não conhecem o nosso relacionamento com Deus. Ela não sabe as nossas intenções, as nossas motivações. E às vezes a gente quer que todo mundo compreenda, que os nossos amigos, que os nossos pais, que o nosso cônjuge, compreenda o que está dentro de nós. Mas às vezes nós temos que ter alguns sonhos solitários, alguns desejos solitários, algumas direções solitárias, porque nem todo mundo está apto para compreender as coisas que se passam dentro de nós. Quem já teve que contar alguma coisa para alguém e achou que a pessoa ia te entender e não entendeu nada? Eu já contei, né, algo e não entenderam nada. Uma vez, quando eu era, né, recém-convertido, fazia uns 2 anos de conversão, e eu falei, Jesus, eu te amo tanto, que se o Senhor quiser me mandar para missões, eu estou pronto, para onde o Senhor quiser. Se o Senhor mandar alguém aqui na minha casa, falar que eu posso sair agora, vou fazer até um ato simbólico, vou fazer uma mala. Peguei uma mala, enchi de roupa e coloquei debaixo da cama. Falei, Deus, essa mala simboliza que eu estou pronto, para onde o Senhor mandar. Se parecer alguém falar que tem um projeto de missões, que tem alguma coisa, eu vou entender que é comigo. Eu contei para um amigo só. Esse amigo contou para uma outra amiga. Essa amiga contou para o Toninho, que depois tornou pastor Toninho. O pastor Toninho contou para a pastora Irene. E eu era novo convertido, eu fiz aquilo lá por amor. Eu falei, Deus, até segunda-feira à noite, essa mala vai estar aqui, num ato de amor. Mas assim, era uma expressão de amor, uma coisa boba, minha com Deus. E eu contei para esse amigo só porque para ele me emprestar a mala, que eu não tinha mala. Eu tinha 19 anos, gente. E aí, a pastora Irene chegou na minha casa, com mais uns 3, junto com ela, e falou assim para minha mãe, assim, olha, o Kleber está em desobediência. Eu falei, mas por que, pastora? Porque você vai fugir de casa. Olha o telefone sem fio.
Aí quando eu falei, não vou fugir de casa, ela falou assim, vai sim. Minha mãe começou a chorar, tadinha, minha mãe, né? Começou a chorar, meu filho vai fugir de casa, por quê, meu filho? Aí eu lembro que eu falei, não mãe, não vou fugir de casa. Daí a pastora falou assim, vai sim, olha debaixo da cama dele. Minha mãe levantou, foi olhar, minha mãe parece Kamala, em pranto, chorando. Não deu para explicar nada, gente. Não deu para explicar nada. Mas a gente precisa. Eu só não fiquei em disciplina porque eu não era obreiro da igreja. Mas assim, né? Você vê o que é telefone sem fio, né, gente? Tá vendo? Telefone sem fio, negócio sério. Mas o que eu quero dizer? A gente, quando ama, a gente tem que estar pronto para ter segredos. Segredos. E quando a gente ama, a gente tem que estar pronto também para coisas novas que Deus pode mandar a gente fazer. E Deus mandou Abraão fazer uma coisa assim, não só uma coisa difícil, mas uma coisa nova. Porque na verdade, até Abraão, ninguém tinha ressuscitado dentre os mortos. Abraão não sabia que o seu filho ia ressuscitar. Abraão pegou seu jumento, pegou 2 dos seus servos, pegou Isaque e saiu para ir na direção onde Deus tinha mostrado, Moriá, onde Deus apontou, onde Deus mostrou, a parte oriental lá de Jerusalém, lá onde futuramente Salomão construiu o templo, foi bem no local onde Abraão fez o sacrifício. Olha como que esse local ficou consagrado. Na verdade, Abraão entregou Isaque e Deus devolveu Isaque para Abraão. Eu quero falar uma coisa para você, uma verdade, uma lição. Nós só temos aquilo que entregamos. Nós só temos de verdade aquilo que entregamos. Quando você entrega algo para Deus, você tem aquilo. Quando você entrega, sabe, os teus sonhos para Deus, os teus sonhos são devolvidos para você. Quando você entrega a vida, Deus devolve a vida para você. Você só tem de verdade aquilo que você entrega, porque Abraão entregou Isaque. E Deus devolveu Isaque para Abraão. Falou, Abraão, ele é teu e vai ser um descendente de uma geração, de um povo, de uma nação, que vai ser o berço, vai ser a mãe do Messias, essa nação. E através desse Messias, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Amém, queridos? E Abraão pegou Isaque e saiu caminhando, 3 dias de caminhada. E quando ele foi abordado, ele falou assim, fica aqui para os seus servos. E eu e o moço vamos lá onde Deus mostrou e vamos adorar. E nós voltaremos para vocês. Eu quero que você entenda que Abraão, ele começou a adorar. Primeira menção bíblica de adoração foi aqui em Gênesis 22. Primeira menção de adoração. Toda primeira menção na Sagrada Escritura tem um peso muito grande. E Abraão começou a adorar. Eu penso comigo que Abraão não tinha escolha a não se adorar. O que é adoração? Adoração é quando você olha só para Deus, quando você não vê outra coisa a não ser Deus. Quando você se coloca numa posição de elogiá-lo, de amá-lo, acima de todas as coisas. Quando você não percebe quem está à esquerda, quem está à direita. Quando você não olha a circunstância, quando você está diante do trono. Porque adorar é estar diante do trono, é você contemplá-lo, contemplar a sua beleza. A adoração fala de elogio, fala de honra, porque nós estamos contemplando. E quando a gente contempla, a gente começa a responder em adoração. Porque os seres viventes lá na eternidade, os anciãos da eternidade, eles dizem santo, 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 porque eles contemplam. E eles gritam, ele é santo, ele é santo. É impossível contemplar o Senhor e não dar uma resposta para o Senhor. Por que eu falo que Abraão não tinha escolha? Presta atenção comigo. Abraão amava profundamente seu filho. Se ele ficasse pensando que Isaque ia morrer, Abraão desistia de obedecer. Se ele começasse a olhar a circunstância, voltando para casa sem o seu filhinho, adolescente, contando para sua mulher que ele mesmo matou em nome de Deus, ele não tinha condições de raciocinar em nada daquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Então Abraão falou assim, de vez de eu pensar nas coisas que Deus mandou fazer, eu vou só adorar, adorar, adorar.
Eu vou só colocar os olhos no Senhor. Muitas vezes nós temos circunstâncias difíceis, nossa casa, nossa vida, nem todo mundo vive um mar de rosa e todo mundo tem os seus dias maus. Mas a solução para nós continuarmos de cabeça erguida, feliz, é sermos adoradores. Porque o adorador, ele tira os olhos da circunstância e ele contempla aquele que é lindo, maravilhoso, tremendo, poderoso. E quando nós contemplamos o nosso Deus, a alegria entra no nosso coração. Toda vez que eu passo um momento difícil, eu falo, Deus, eu não quero nem orar pelas coisas que eu estou passando. Eu quero só te adorar, quero só contemplar a tua presença, quero só chamar a tua presença, quero só pedir a tua companhia. Eu não quero nada mais além disso. Porque quando nós estamos aflitos, até as nossas orações nos oprimem. Até ficar orando, aquilo que está ferindo o teu coração te oprime. Eu, quando me converti, eu vim de um momento onde eu estava debaixo de muita opressão maligna, que eu ouvia o inimigo, que eu via vultos, e aquilo me oprimia demais da conta. E eu lembro que muitas vezes eu tinha pesadelos, e quando eu acordava, o pior, que o pesadelo estava ali. E eu via os demônios com o olho aberto. Não quero que ninguém tenha experiência desse jeito, é horrível. Eu já estava em pânico no sonho. Quando eu acordava, eu ficava em pânico dobrado. Quando você tem um pesadelo, você não acorda com medo? Quem acorda com medo? Todo mundo aqui, até eu. Todo mundo acorda com medo quando tem um pesadelo. Agora você imagina se você acordar e de repente você olhar e o pesadelo está lá no teu quarto. Você está vendo com o olho aberto. Uma vez eu acordei dessa maneira e eu fechei o olho, eu abri, o diabo continuava ali. Aquela entidade continuava ali. E daí o Espírito Santo, eu fechei o olho como se tivesse meu coração pedindo socorro para Deus. Meu coração disparado. E Deus moveu no meu interior para adorar o Senhor. E eu comecei a falar, Deus, o Senhor é grande, o Senhor é lindo, o Senhor é poderoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor me resgatou, o Senhor está presente, o Senhor está aqui, eu te amo. Deixei o diabo lá, perto da minha cama, foquei os olhos no meu Deus e comecei a adorá-lo. Meu coração encheu de fé, aquele medo desapareceu, aquela inquietação da minha alma foi se aquietando, um mar agitado foi se acalmando. E eu ordenei agora, diabo, sai daqui em nome de Jesus. Sai do meu quarto no nome de Jesus. Toda autoridade entrou na minha vida porque eu comecei a perceber que eu não estava ali, eu e o diabo, estava ali, eu e o meu Deus, eu e o meu Jesus, eu e o maravilhoso de Israel, aquele que me ama, que cuida de mim, que é o Todo-Poderoso. Quando eu percebi que ele estava ali, acabou para o diabo. Por isso que tem horas que nós temos que adorar. Abraão adorou porque não dava para pensar naquilo que ele ia fazer. Eu quero falar para você que não adianta ficar pensando muito. Quando você tem problemas irresolvíveis, não adianta ficar pensando muito. Tem hora que você tem só que adorar. E falar, Deus, me dá força para dar um passo de cada vez. Me dá força, Senhor, para fazer uma coisa certa de cada vez. Deus, eu não preciso, Senhor, entender tudo, eu preciso só fazer escolhas certas e para isso me ajuda a fazer escolhas certas. Que quando a gente tenta entender, quando a gente olha para as circunstâncias que são adversas, isso nos oprime, nos abate, nos impede de caminhar, nos impede de continuar. Deus traz aqui pessoas que estão paralisadas, porque ficam pensando, raciocinando, rememorando coisas do passado, lembrando de feridas, de coisas que não deram certo. Enquanto nós ficamos olhando circunstância, passado, presente, futuro, enquanto ficamos ruminando feridas e dores, lambendo feridas, ou com cacos como Jó, raspando as feridas, a dor só aumenta, aquilo sangra mais, ficamos mais frustrados, decepcionados. Mas quando nós adoramos, algo muda dentro de nós, algo muda no nosso interior. Por isso Abraão escolheu adorar. Quando nós adoramos, acontece outra coisa. Você fica aberto a ter experiência com Deus. Você fica aberto para ouvir a voz de Deus.
Você fica aberto para receber revelações de Deus. Quando você quer, sabe, ouvir a voz de Deus, antes de ouvir a voz de Deus, acalma o teu coração, aquieta a tua alma e adore o Senhor. E nesse período de adoração, é nesse momento onde Deus fala conosco, onde Ele ministra a nossa alma, onde Ele se revela para nós, onde temos experiência com Deus. E Abraão adorando o Senhor, o que aconteceu com ele? A palavra de Deus fala lá que Jesus citou Abraão em João 8:56. Ele estava refutando com os fariseus a respeito do Deus ser o seu pai. E o pessoal falou, nosso pai é Abraão. Jesus falou, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. E eles pensaram, não, Abraão é o nosso pai, Abraão é o nosso pai. Daí Jesus falou assim, em João 8:56, Abraão viu o meu dia. Ele viu o meu dia e regozijou-se. Aí os caras pegaram pedra e falaram assim, você não tem 50 anos, como é que você viu Abraão? E Jesus, que sempre foi Deus, que sempre existiu, ele disse assim, antes que Abraão existisse, eu sou o que sou. Ele assumiu a sua deidade, a sua divindade naquele momento. Mas o interessante é que fala que Abraão viu o seu dia, e viu e regozijou-se. João 8:56. Que dia que Abraão viu? Qual que foi o dia de Jesus? O dia corresponde tanto crucificação, sepultamento, ressurreição. Abraão viu esse dia. Abraão na adoração dele, ele teve uma experiência com Deus, de Deus falar assim, Abraão, olha aqui, meu filho vai ser dirigido pelo meu Espírito. Meu filho vai se entregar naquela cruz. E o meu Espírito vai ressuscitar o meu filho. E Abraão viu a festa que foi feita na ressurreição de Jesus. Abraão viu o dia de Jesus e se regozijou. Hebreus 11, versículo 17 a 19. O autor de Hebreus fala assim, que quando Deus pôs Abraão à prova, Abraão foi e ofereceu o seu filho Isaque. No versículo 19 fala assim, porque Abraão cria, considerava que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dentre os mortos. E isso Abraão fez. Em figuras, Isaque foi levantado dentre os mortos. Eu quero falar para você que até Abraão ninguém tinha morrido e ressuscitado. Onde que Abraão viu isso? Por que que Abraão acreditava nisso? Porque Abraão tinha certeza que Deus faria isso. Porque Deus mostrou que fez isso com o próprio filho. Por que que Abraão viu isso? Porque Abraão estava adorando. Quando nós adoramos, nós entramos nessa dimensão de ver o coração de Deus. Já que Abraão fez a escolha de obedecer, Deus falou, então eu vou fazer a escolha de mostrar o meu interior, meu coração para você. Eu quero falar uma coisa para você nessa noite. Deus, Ele quer mostrar o coração dEle. Deus, Ele quer derramar o coração dEle. Deus, Ele quer trazer mistérios. Deus, Ele quer trazer profundidades. Deus, Ele quer encher nossa vida de vida e vida com abundância. Mas Deus, Ele vai fazer isso, sabe com quem? Com os adoradores, com os adoradores. Deus está procurando, não pastores, não obreiros, não crentes, não evangélicos. Ele está procurando adoradores. O Pai procura os verdadeiros adoradores. Porque adoração nos arremete ao trono. Adoração nos arremete ao coração de Deus. Adoração nos arremete à intimidade. Adoração nos arremete ao lugar onde nós vamos ouvir a voz do Todo-Poderoso e vamos entender os desígnios do Todo-Poderoso. Quando Deus revelou para Abraão que o próprio Filho Jesus se entregou, morreu e ressuscitou, Abraão falou assim, mesmo que meu filho morra, eu creio que Deus vai ressuscitá-lo. Mesmo que eu pegue o cutelo e tire a cabeça de Isaque, mesmo que eu queime o seu corpo ali no fogo, nas pedras, eu creio que Deus vai ressuscitá-lo. Porque se Deus fez isso com o seu filho e o ressuscitou,
Deus vai fazer com meu filho também. Por isso que Abraão pegou, amarrou Isaque, colocou ele ali no monte, nas pedras, fez o altar, pegou o machadinho, o cutelo, ergueu. A hora que foi descer, diz que o anjo do Senhor bradou, não falou não, bradou. Não sei se Abraão era surdo ou porque Abraão estava muito, obstinado em obedecer logo. Bradou, Abraão, Abraão, não toque no garoto. Eu sei que você me ama. Eu sei que você consagrou o teu filho para mim. E quando Abraão virou o rosto, ele viu um carneiro preso com chifres numa árvore, num arbusto. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi preso no madeiro porque disseram que ele era vítima de sedição. Ele era alguém que tinha se levantado contra Roma por causa da autoridade. A placa que colocaram em cima da cruz, disseram assim: ele é o rei dos judeus. Colocaram em latim, em hebraico, colocaram em italiano, ele é o rei dos judeus. Então ele foi para a cruz por causa da autoridade que ele dizia de ser o rei dos judeus. E o chifre fala de autoridade. O carneiro estava preso com os chifres. E esse carneiro, que representa o Cordeiro de Deus, o próprio Jesus, foi imolado no lugar de Isaque. Naquele momento Deus estava falando assim, já que você não negou teu filho, você abriu uma porta para eu trazer o meu filho para a terra. Já que você não negou o teu filho, você abriu uma porta para eu entregar o meu filho, porque Deus, ele faz as coisas com princípio, e o princípio de aliança é isso: o que você oferece, eu ofereço também, o que você dá, eu dou também, o que você está confiando no altar, eu confio também. Já que Abraão ofereceu o seu filho, Deus agora tinha uma porta legal para fazer a encarnação de Jesus, para que Jesus viesse como homem aqui na terra, por causa do sacrifício de Isaque. Amém, queridos? Mas eu queria falar agora a respeito de Isaque, para nós encerrarmos. A perspectiva de Isaque. Agora, imagina você sendo Isaque. O teu pai chega para você e fala assim, filho, o negócio é o seguinte, não tem animal porque é você que vai morrer. É você que vai morrer. E diz a palavra que Isaque deveria ter de 14 a 16 anos. E Abraão, 114 ou 116 anos. Está só o velhinho Abraão com o jovenzinho Isaque. Se você fosse Isaque, o que você faria? Corria, né, Eduardo? Rapaz, nunca o velhinho Abraão ia te pegar. Nunca te pegar. Isaque ia sair na carreira e acabou. Mas assim como Jesus se entregou, Isaque creu que o pai estava ouvindo Deus e se entregou também. Quando fala que aquele pai conseguiu colocar o filho no altar, é que o filho também se entregou naquele altar. Eu queria falar um pouquinho agora sobre isso. Isaque fez isso não porque o Isaque ouviu a voz de Deus. Olha, Isaque não ouviu a voz de Deus. Quem ouviu a voz de Deus foi Abraão. Mas Isaque honrava o seu pai. Isaque entendia que seu pai era um homem de Deus. Era um homem que ouvia a voz do Senhor. E eu queria falar um pouquinho agora, para nós encerrarmos, sobre honra. Porque na perspectiva de Isaque, eu vejo que esse adolescente tinha um princípio de honra muito grande, ao ponto de falar assim, pai, eu confio minha vida na tua mão. O pai deve ter falado assim, filho, se você morrer, eu creio que Deus vai te ressuscitar. Tá bom, pai, se você crê, eu creio também. Pode passar, pai, eu vou fechar o olho, você pode descer o machado. Tá bom. E eu quero falar um pouquinho sobre o princípio de honra, porque o princípio de honra foi esquecido. Quando fala dos jovens, quando fala dos filhos, fala, filhos, honra o teu pai, que é o primeiro mandamento com promessa, Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2, para que tudo te vá bem, e prolongue os teus dias sobre a face da
terra. Tem um princípio de honra que serve para toda honra. Que quando nós honramos pessoas, honramos autoridade, honramos pai e mãe, quando nós honramos os mais velhos, nós estamos nos encaixando dentro do princípio da honra e do benefício do princípio. E o benefício do princípio da honra é a honra para que tudo te vá bem e prolongue os seus dias sobre a face da terra. Mas hoje em dia nós vemos que o princípio da honra tem sido diluído. Jovens, adolescentes não honram mais pai e mãe, não honram mais pessoas mais velhas. Nós desaprendemos esse princípio de honra, desaprendemos aquelas coisas bonitas que tinha de pedir bênção. Alguém pediu bênção para pai, para mãe, para avô, para avó? Levanta a mão aí. Isso, tem uma galerinha grande até, que bênção. Sabe, é coisa bonita, de honra, é pedir bênção. Pedir bênção. E eu ainda conservo, né, com um tio, com meu pai, com a minha mãe, eu ainda peço bênção. Tem um tio só, os outros tios, porque eu sou o neto mais velho das duas avós, né? Então, os meus tios tinham quase a minha idade, então fica difícil pedir bênção para um tio da tua idade, né? Mas eu tenho um dos tios que eu peço bênção para ele. É princípio de honra. E fala assim, ó, onde tudo vai prosperar, vai acontecer, vai fluir. E os teus dias vão ser prolongados. Mas o inverso também é verdadeiro. Não honre, desonre, para que tudo vá mal. Para que as coisas sejam tudo difíceis, tribulosas, as coisas sejam amarradas. Às vezes vai prosperar numa área, não vai prosperar na outra. Vai ter alegria aqui, mas não vai ter alegria ali. Não vai ter paz. Porque quem não honra não tem paz, porque não tem como você prosperar. Porque a paz é a base da prosperidade. Quem não honra, os dias são encurtados. Nós vemos muitas pessoas morrendo cedo, jovens morrendo cedo, porque estão entrando na maldição do princípio. Porque se a honra prolonga os dias, a desonra é a maldição do princípio, e encurta os dias. Isaac honrou, e ele não só teve a sua vida de volta, mas ele teve um nome que foi abençoado para toda a nação de Israel. Amém, queridos? Ele foi o pai de Israel, daquele que foi o cabeça da nação de Israel. E eu quero que você entenda que hoje precisamos aprender de novo, reaprender o princípio da honra. Se você quer um futuro melhor, se você quer que a tua vida vá bem, honra o teu pai, honra a tua mãe. Hoje a gente bate boca com todo mundo. A gente bate boca com polícia, a gente bate boca, né, no trânsito, a gente bate boca na rua, a gente bate boca no comércio, a gente bate boca em todo lugar. Quantas vezes aí a gente vê assim, né, a gente vê uma boquinha falando, quando você olha no trânsito, é um irmão, é alguém que você conhece. E está lá com a boca falando, né? Você não sabe, né? Se está lá abençoando, profetizando, mas pela expressão do rosto, muitas vezes não é, né, coisa boa que está saindo da boca. Por quê? Porque nós acostumamos a ter estupim-curto, a falar o que sentimos, andar por emoções, e estamos caminhando um caminho de desonra, e nesse caminho de desonra, nós temos uma consequência também do princípio, que os nossos dias serão encurtados e que a nossa vida vai ser tribulosa na face da terra. Por isso, dentro da perspectiva de Isaac, eu quero falar para você, vale a pena honrar. Vale a pena ser uma pessoa de honra. Quantas vezes, né, a gente sabe que às vezes você quer algo, muitas coisas eu queria do meu pai, eu sabia que eu tinha que fazer aquilo e meu pai falava não para mim. Aí eu era um crente esperto, honrava, ficava quietinho, ia para o meu quarto, orava. Daí, ô pai, deixa eu fazer isso. Tá bom, filho, pode ir. Falei, ufa. De vez de bater boca, eu ficava orando. Se eu tinha certeza que aquilo era bom, que aquilo era algo legal, que eu ia fazer uma boa escolha, que eu ia estar indo num bom lugar, eu insistia depois de orar, mas não batia a boca. Porque eu aprendi que o princípio da honra é para abençoar a minha vida. Amém, queridos? Vamos colocar em pé em nome de Jesus.
Quero que você reflita um pouquinho, feche os seus olhos se você puder. Deus te chamou para um relacionamento como Abraão. E Deus quer fazer coisas lindas na tua vida. Deus me traz, sabe, que tem pessoas que estão bloqueadas, porque estão olhando só as dificuldades, porque a vida tem sido pesada para você, porque você não aceita a vida que você está levando, que está vivendo. Mas o Senhor está falando para você que é a hora de adorar. É hora de olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé. É hora de você colocar os olhos em Jesus e começar a caminhar de forma diferente. É hora de você escolher a honra. É hora de você escolher a honra. Sair das tuas feridas e sair dos teus medos e sair do caminho da desonra. É hora de você falar: Senhor, eu vou fazer por causa do Senhor. Deus, eu vou honrar, Senhor amado, as autoridades, eu vou honrar meus pais, eu vou honrar, Senhor. Deus, até aqueles que estão debaixo de mim, vou tratar com honra, com respeito. Os que estão acima de mim, mais ainda, Senhor. Eu vou, Senhor amado, dar valor, Pai, a todas as pessoas ao meu redor. Eu vou cuidar da minha boca, Senhor, para que a minha boca seja, ó Deus, uma boca de bênção, de palavras de edificação. Deus, eu quero, Senhor amado, ter longos dias. E dias abençoados, dias prósperos, dias de paz, dias onde as coisas vão acontecer na minha vida, porque eu semeei honra, eu vou ter vida longa, e eu vou ter, Senhor amado, uma vida tranquila, cheia de paz, no nome de Jesus. Feche os teus olhos. Deus está ministrando teu coração nessa noite. Deus está ministrando teu coração nessa noite. E eu queria que você, querido, você que deseja sair, sabe, dessa circunstância de opressão, de tristeza, e falar: Deus, me ajuda a olhar para o Senhor e adorar no meio dessa luta. Me ajuda a olhar para o Senhor, Deus, e ser feliz com essa circunstância difícil que eu estou vivendo. Me ajuda a olhar para o Senhor, Deus, e ter atitude diferente na minha casa. Senhor, nem por brincadeira, Senhor, eu tenho que parar de rebater meu pai, minha mãe. Eu tenho que parar, Senhor, de ser boca dura, impetuoso, descontrolado, desequilibrada. Deus, eu preciso ser um adorador. Eu preciso ser um adorador, Senhor, como Abraão, como Isaac. Eu preciso, Senhor amado, ter uma vida de honra, uma vida de fé, de obediência.